Nidra, né? São meditações guiadas também para você relaxar. Então, existem várias técnicas para você sair desse processo de excitação mental, sabe? De adrenalina, né? Que te consome, né? Consome bastante. Não, sem dúvida. E assim, você é uma pessoa que você fala abertamente o quão isso faz bem, o quão isso realmente ajuda o corpo e a mente, né? Você acredita realmente, Carlos? Olha, André, eu vou te falar um negócio. Eu acredito muito, tá? Não, eu acredito, não, eu vivo nisso. Isso. Tá? Eu também vivo. Eu vivo nisso. E a realidade é o seguinte: eu fui tão extremamente exigido na minha vida porque eu quis, né? Porque eu aceitei todos os desafios dentro d'água e fora d'água também aceitei muitos desafios. Não todos, porque alguns eu entendi que não cabiam para mim, né? Que eu não queria ser aquilo. Mas dentro d'água eu fui no limite, né? Até entender onde meu corpo ia se quebrar e eu podia me machucar muito. Já andei 3 vezes de ambulância. E fora d'água também assumi muitos compromissos para poder trazer o meu esporte até onde ele está hoje. E existe uma consequência muito grande nisso. E eu sinto isso fisicamente. Então, assim, você fala assim, você não tem problemas físicos? Eu tenho, sim, sabe? A minha visão não é tão boa, né? Eu tenho reflexos de uma visão de quem tem muito estresse, né? Porque a adrenalina, ela dilata as veias e aí depois ela volta ao normal, né? E você fazendo isso muito, você vai criando feridas, né? E isso na tua mácula ali você vai prejudicando. Então tem vários pontos assim que na minha visão não é tão boa mais. Tá? É normal a idade também, né? Mas isso não é da idade, isso é da adrenalina. Eu tenho cirurgia. É do esporte, né? Cirurgia de joelho, meu ombro já saiu. Sabe, eu tive 11 anos de síndrome do intestino irritado, muita ansiedade, sabe? Assim, então, até hoje, eu sinto sequelas das minhas escolhas. Agora, seria bem pior se eu não tivesse procurado recompensar o meu corpo, né? Ou dar para o meu corpo, né? Nem recompensar, mas dar para o meu corpo tanto que ele estava me dando. Porque eu sempre meditei muito nisso, sabe? Eu sempre achei a vida muito incrível, né? E esses momentos dentro do meu esporte, né? De euforia, né? Longe do público, né? Porque não tem público. Você está surfando uma onda gigante, assim, no meio do mar, de repente começa a nascer uma lua e o sol está se pondo. E aquilo ali é incrível, sabe? Aquilo é incrível, né? Você está com a tua comunidade, às vezes está acontecendo um evento, mas sempre uma coisa muito para poucas pessoas, uma emoção muito singular. E eu sempre apreciei muito, valorizei muito isso, muito, sabe? Eu sempre olhei para aquilo e falei assim, meu Deus, muito obrigado. Por poder fazer tudo isso, né? Me sentir vivo tão perto da morte, né? Desafiando essas ondas gigantes. E então eu sempre quis olhar para o meu corpo e falar assim, poxa, você é meu templo, né? Você é meu carrinho que Deus me deu para passear pelo mundo nessa vida e sentir todas essas emoções que eu sinto. Agora não é diferente, né? Eu estou aqui me emocionando, estou com você. Então o corpo, eu diria que ele é o começo de tudo, né? E ele não era assim há alguns milhões de anos atrás, ele não era assim, ele está se desenvolvendo, ele ainda vai se desenvolver. Então é um processo de reconhecimento, né? Que não é um reconhecimento só desse momento, é um reconhecimento de uma herança que a gente recebe, sabe? Assim, é como se a gente tivesse uma oportunidade muito grande de viver, né? E viver num momento, assim, tem que ser especial, porque o momento especial é o hoje, é o agora, né? Isso mesmo. Então não tem como eu transferir essa importância da minha vida para o passado ou para o futuro. A importância da minha vida está toda resumida ao que eu sou hoje no presente. E eu sempre tive essa consciência, sabe, de agradecer. Que lindo que você está falando, Carlos, porque, veja bem, ainda mais o surfista, né, que é um atleta
que ele sabe a importância da conexão dele ali com a natureza, com o mar. Ele sente o mar. Ele sente ali a natureza, falando com ele de alguma forma. E como não acreditar nessa energia para curar, para cuidar do seu próprio corpo? Assim, o surfista ele tem uma relação muito visceral com esses elementos. Eu, inclusive, começo a surfar porque eu era apaixonado, sou apaixonado pela natureza, pelos animais, uma herança da minha mãe gostava muito também desse ambiente. Eu fui criado conectado com fazenda, granja, sítios, engenhos. Então eu sempre tive essa relação muito próxima e com muito amor por esses elementos. E eu tinha um receio muito grande de ter uma profissão que me levasse para longe disso. Então eu olho para a sociedade e vejo a sociedade numa cadeia de produção. Uhum. E eu tenho esse receio muito grande ainda como adolescente, né? Jovem adolescente, porque eu tive uma infância muito livre. De repente eu começo a ser cobrado. O que é que você vai ser? E eu começo a ter o pavor, né, de sair de perto da natureza. Assim, eu falar, meu Deus do céu, né? Então, assim, desesperado, no começo eu falo que eu queria ser veterinário, né? Ser veterinário, que eu vou estar perto da natureza, dos animais. Os animais ali. E Isso aquele Carlos lá, criança, lá atrás. Carlinhos, Cacá. O Cacá, isso o Cacá pensando lá. O Cacá, com quantos anos com esse Cacá? 11, 12. 11, 12 anos. E aí, com 12 anos, começa a aparecer, pegar onda de peito, com aquelas pranchas de isopor. Aí eu começo a andar com uma turma da Escola Parque Recife que surfava. Aí tem um primo meu que tem uma prancha em casa que ele não está usando, o Cláudio, e é uma light boat, monoquilha, e ele me empresta, aí um amigo meu me empurra, eu fico em pé na prancha. Aí eu me apaixonei pelo esporte, né? Achei incrível, né? Não só pegar uma onda, mas ficar em pé numa prancha. E tinha essa cultura, né? Cultura de viajar, pegar ondas em lugares diferentes, liberdade, acordar cedo, dormir cedo. O esporte, ele me salvou de drogas, né? Apesar de que naquela época o surf também, né?